Agora, existe um problema no excesso de mansidão? Irmãos, nada na vida em excesso é bom. Qualquer coisa, mesmo que seja saudável, se você come demais, se você exagera, isso vai te trazer um problema. E Deus fez a gente assim, para viver de maneira equilibrada. E também o pecado gerou em nós extremos, como eu disse. Às vezes, nós impulsivos, duros, insensíveis. E às vezes também a mansidão em excesso, talvez por uma criação que nós tivemos, ela também vai trazer algumas dificuldades para nós. Uma delas é a timidez. A timidez em excesso nos bloqueia, nos amedronta e também fecha portas. Por quê? Coisas que eu tenho potencial de fazer, de alcançar, de conquistar, eu deixo de alcançar, de conquistar, porque a timidez me bloqueou. Eu acabo não me importando com certas coisas que eu deveria me importar. E aí parece que é uma mansidão extrema. Tudo que você se importa de verdade, você confronta. Você não fica aceitando demasiadamente. Você acaba tomando uma atitude, né? Se você está vendo um filho seu passando por um problema que você pode intervir, você pode ir lá e agir, você não vai ficar assistindo o seu filho sofrer, passar por um problema que você pode resolver, porque você se importa o bastante para ir lá e resolver o problema. Agora, se você tem essa dificuldade em se importar, em agir, pode ser esse excesso de mansidão, talvez uma timidez, né? Ou até um medo que impede. Então, é importante, outra coisa que eu não falei, a importância do manso, é que ele é um apaziguador. Quando ele vê um conflito, o manso consegue ir lá e acalmar as partes. É ou não é? Então, Deus se agrada também da mansidão, porque com a mansidão a gente consegue ver um conflito e, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, a gente vai lá e fala, não é bem assim não, essa pessoa não quis dizer bem isso. Aí você vai no outro e fala, não, calma, não é assim também não. A pessoa, ela gosta de você, ela de verdade, ela não está mentindo não, porque você sabe que no momento ali foi um momento de nervosismo, né, de aborrecimento, mas que são duas pessoas que se amam. Então, o manso, ele tem também essa característica de conseguir apaziguar um problema. Agora, irmãos, a importância da ousadia. O que acontece aqui? O gigante estava lá 40 dias afrontando o exército de Israel, humilhando o exército. E Saul, que era considerado um homem alto, forte, destemido, não teve coragem de ir contra o gigante. Só que Davi estava cheio do Espírito Santo. Então Davi teve ali uma ousadia, uma coragem sobrenatural que nós precisamos ter. Falar o que é certo e o que deve ser feito é fácil. Agora você pegar e falar assim, não, peraí que eu vou agir, eu vou fazer. O que eu puder fazer, aqui eu não vou ficar falando que o meu irmão não pode fazer, não. Eu vou fazer o que eu posso. E o que Davi podia fazer ali? Matar o gigante, derrubar o gigante. E ele disse, eu vou. Não desfaleça o coração de ninguém. Uma característica do ousado, do corajoso, daquele que tem fé. Ele protege e age. E Davi fez isso. Ele entrou na frente dos irmãos dele, ali, do povo de Israel, e foi e agiu e derrubou o gigante e venceu, e ponto. Resolveu o problema. Ousadia, coragem diante dos gigantes. Davi não culpou ninguém, e pelo contrário, ele foi desmotivado. Tentaram, desmotivar Davi.
O principal, o rei. Ó, você não vai poder ir não. Por quê? Porque você é jovem. Ele é guerreiro desde a mocidade. O irmão mais velho de Davi chegou para ele e disse assim, olha, você é um presunçoso, rapaz. O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas lá que você cuida? Olha bem. Só que Davi não deu ouvido. Davi não se preocupou com o que o irmão disse, com o que o rei disse. Ele simplesmente estava certo no coração dele que ele ia lutar e que ele ia vencer a batalha, que Deus era com ele. Entende? A ousadia tem essa característica. Você sabe que Deus é com você e que Ele te deu potencial para fazer. Não importa se o mundo inteiro está dizendo que não vai dar certo. O mundo inteiro está dizendo que você não é capaz, você não vai conseguir. E como a gente precisa disso, irmãos? Quem tem uma família forte no Senhor, firme no Senhor, madura no Senhor, já tem um pouco mais de tranquilidade dentro de casa. Agora, e quem não tem? Quem tem um filho que não está firme em Deus, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, e que precisa dentro de casa ter fé, ter coragem, ousadia para permanecer caminhando. Porque não tem apoio em casa. Você vai precisar dessa ousadia que Davi teve. Você vai precisar dessa coragem, dessa fé. Depois de 45 anos, Caleb continuou tendo a mesma coragem, a mesma ousadia. Por quê? Porque ele perseverou em servir ao Senhor, ele disse. Então ele não deixou que a coragem se apagasse do coração dele. Coragem para quê? Para possuir a promessa, para viver a promessa de Deus. Se nós não vigiarmos, irmãos, as dificuldades, as frustrações, as decepções e todo tipo de problema vão fazer, sabe o que conosco? Tirar a nossa fé, a nossa certeza, a nossa vontade de lutar pela causa que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, no nosso caminho. Então, Caleb é um exemplo para nós que não podemos deixar a coragem apagar, a ousadia apagar. Temos que buscar de Deus. Se não temos a coragem, precisamos pedir. Falar, Senhor, desenvolve em mim coragem. Coragem para falar o que eu tenho que falar. E a gente vê, às vezes, pais que não têm coragem de falar com os filhos certas coisas. Não tem. E acaba deixando problemas se perpetuarem. Não, o pai tem que falar, irmãos. Falar com amor, falar com sabedoria, mas tem que falar. Agir também. E isso acaba trazendo problemas, tanto dentro de casa quanto na vida dos filhos. Por quê? Porque os filhos também acabam desenvolvendo a timidez. E não é só pais. Às vezes esposas não têm coragem de falar certas coisas para os maridos, né? Ah, mas porque o meu marido ele é muito nervoso. Ele explode, quase faz besteira quando eu falo. Eu já vi mulheres dizerem isso. Falarem, ó, lá em casa eu não posso falar, porque se eu falar... E tem também mulheres também, que o marido não pode falar, porque se falar tem briga. E aí acaba não falando, não agindo. Tem que desenvolver, tem que ter. Como eu disse, não é só a coragem, a mansidão também. Coragem e mansidão, ousadia e mansidão devem caminhar juntas, essas duas virtudes. Ah, falar é fácil. Como eu disse, irmãos, o nosso maior desafio aqui nessa terra, sabe qual é? É deixar Deus desenvolver em nós aquilo que Ele tem para desenvolver.
Esse é o nosso maior desafio. Por quê? Porque a nossa luta, ela acontece primeiro aqui dentro. Ó. A gente acha que a nossa luta maior está do lado de fora. Ah, é aquela pessoa. Ah, é aquele trabalho. Ah, é isso. Ah, é a pobreza. Ah, é a doença. Não são essas coisas. As nossas maiores lutas estão aqui, ó. Por quê? Porque a hora que essa palavra entra aqui e desenvolve aqui, as outras coisas ficam pequenas. A gente viu isso aqui agora. Caleb sabia que tinha gigantes na terra. Exemplo prático, irmãos. Exemplo prático. Ele ia ter que puxar a espada mesmo e colocar a vida em risco, ir lá e matar e fazer acontecer. Não tinha ninguém para fazer por ele, não. Agora, se Caleb olhasse para aqueles gigantes como impossíveis de serem vencidos, acabou. Acabou, ele não ia possuir a terra, não ia desfrutar de tudo que Deus tinha feito. Então não tem jeito. Agora, como é que você faz isso? É aqui dentro. Por isso que Deus falou tanto com Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus repete 3 vezes para Josué a mesma coisa, no mesmo capítulo. Porque ele sabia que Josué ia enfrentar muitas lutas. Da mesma forma, Davi, enquanto todo mundo viu aquele gigante como impossível de ser vencido, e uma hora, a batalha ia acontecer e o medo que eles estavam, provavelmente eles iam perder a batalha. Por quê? Porque lá tinha um Golias. Mas um jovem simplesmente viu aquele gigante como um incircunciso. Quem esse cara pensa que é? Esse incircunciso. Olha só, Davi viu de outra forma. Então, quando você vence aqui dentro, as coisas do lado de fora, as lutas, os gigantes, eles caem por terra. Por isso que a gente passa por uma luta, e quando a gente se fortalece na palavra de Deus, a gente vê a luta de outra forma. A gente vê os desafios de outra maneira. Então, a nossa maior luta, irmãos, não é do lado de fora. Nossa maior luta é aqui dentro. É aqui dentro.